Questão 4. Uma massa Q de areia descarregada por unidade de tempo por um transportador de correia movendo-se com velocidade V0. Então, temos aqui a areia, ela chega com a velocidade V0. A areia é desviada por uma placa em A, aqui, de tal forma que cai em um fluxo vertical. Após cair uma distância H, a areia é outra vez desviada por uma placa curva em B. Desprezando o atrito entre a areia e as placas, determina a força necessária para manter na posição indicada. Alternativa A placa A, e alternativa B, a placa B. Então, a gente tem aqui esse fluxo de areia caindo, e ele chega nessa placa, cai até aqui, e ele sai aqui. Sai aqui com essa direção e com esse sentido aqui, certo? Bom, deixa eu só definir os meus eixos e as minhas direções positivas. O eixo X está nessa direção nesse sentido, positivo, e o Y aqui, nessa direção nesse sentido, positivo. Quais forças que agem aqui nessa areia? Aqui, eu vou analisar somente o eixo X, ok? Os vetores, eu tenho o vetor V0 de verde aqui, nessa direção nesse sentido, e aqui eu tenho o meu vetor V2, está nessa direção e nesse sentido aqui, certo? Bom, nós, para resolver essa questão, nós vamos usar o princípio de impulso e momento linear. Então, dessa forma, eu posso escrever o seguinte, que ΔM V0 menos F ΔT é igual a ΔM V2. Por que menos F? Porque a força F, ela está nessa direção e nesse sentido aqui, contrário, né, ao sentido positivo do eixo X, então por isso ele é negativo. Agora, o que é ΔM? Ele me diz que uma massa aqui de areia é descarregada por unidade de tempo. Então, eu poderia escrever o seguinte, que Q é igual a ΔM por ΔT. Logo, ΔM é igual a Q ΔT, certo? Jogando aqui, eu vou ter o seguinte, que Q ΔT menos F ΔT é igual a zero. Por que zero? Porque a minha velocidade V2, que está aqui, ela está só no eixo Y, mas eu estou analisando o eixo X. Ou seja, o vetor V2, nesse ponto, ele é nulo, X, né? Aqui, nesse ponto, só tem o componente Y do vetor V2. Como eu estou analisando somente o eixo X, nesse ponto ele é zero, certo? Então, o que eu vou fazer? Agora, eu vou isolar o F. Lembrando que aqui tem multiplicando o V0, né? Então, F, deixa eu colocar de verde, é o que? Q V0. Essa é a força que necessária para manter a placa A na posição indicada. Agora, analisando o ponto B ali, e usando o mesmo princípio,
nós vamos ter o seguinte. Primeiro tem um ponto curvo, né? Certo? E nesse ponto, deixa eu colocar de vermelho. E nesse ponto a areia ela chega aqui com uma determinada velocidade, certo? E usando o mesmo princípio, já vou desenhar já para ficar legal. Eu vou ter, deixa eu ver aqui, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Eu vou ter o seguinte, que nesse ponto, pena que eu coloquei de vermelho ali, né? Deixa eu mudar rapidinho. Tá aí. Então vamos desenhar as forças agora, e os vetores. Eu tenho que ele chega com essa velocidade aqui. Aqui eu tenho um Bx, uma força na horizontal, um By na vertical. E aqui eu tenho uma velocidade que eu vou chamar aqui de... Vou chamar de V2 e aqui vou chamar de V1. Bom, pelo princípio da conservação da energia mecânica, o que a gente tem? A gente tem o seguinte, que a energia mecânica inicial é igual a energia mecânica final. A mecânica inicial é ΔM GH e final é igual a ΔM V2 quadrado por 2. Ou seja, a potência gravitacional é igual a cinética. Eu posso cortar esse ΔM e eu vou encontrar o seguinte, que V2 é igual a raiz de 2GH. Certo? Então, essa velocidade aqui é a velocidade com que ele sai dessa curva. Tranquilo? Ué, mas tá, ele chega aqui, porque o H vai estar só até esse ponto, né? Só até o início aqui. Como é que é essa velocidade a mesma que está aqui? Essa curva é muito pequena, né, pessoal? Então, essa diferença ela não é plausível, ela é pequenininha, é muita coisa, então é pouca coisa. Então, você pode interpretar como as velocidades são iguais e até porque não tem atrito, né? Não tem atrito nenhum. Já foi dito isso. Tá, eu vou fazer a mesma análise aqui, usando essa equação. Primeiro no eixo x, para eu encontrar o dx, depois no eixo y, para eu poder encontrar dy. Então vai ficar assim, ΔM V1x menos Px ΔT, porque menos, porque está na direção contrária ao adotado como positivo, que é igual a menos ΔM V2x, por que negativo? Porque é o seguinte, deixa eu botar de azul. Aqui, ó, eita. Eu estou analisando isso aqui, ó. Minha componente x do vetor V2, né? E aqui é a minha componente y. A minha componente x do vetor V2 está no sentido contrário ao adotado como positivo, então é negativo. Tá, V1x, 0. Por quê? Porque ele desce na vertical, exatamente na vertical. Então é 0. Então vou sobrar só com menos Bx ΔT é igual a menos ΔM V2x. O que é ΔM? Já foi expresso aqui, é Q ΔT. Então, o Px
vezes ΔT é igual a Q ΔT vezes raiz de 2G H vezes cosseno de 30 graus, certo? Que é V2x, que é V2 cosseno do ângulo. Bom, ΔT com ΔT eu corto. Então o Bx vai ser o quê? Q, que multiplica cosseno do ângulo, que multiplica raiz de 2GH. Isso aí vai ser o quê? Cosseno de 30 é raiz de 3 por 2. Então, Bx é igual a Q por 2, que multiplica a raiz de 6GH. Por quê? Deixa eu fazer um parêntese, eu achei por C. Eu tenho que cosseno de 30 graus, raiz de 3 por 2. Então, isso aqui multiplicado por 2GH fica igual a raiz de 3 vezes 2GH, isso tudo por 2, né? Então, na verdade, aquela multiplicação vai ficar raiz 6GH por 2. Tá aqui. E o G, o que, na verdade, né, tá pro lado de fora da multiplicação. Então, logo, Bx é Q por 2, raiz de 6GH. Ok, agora vamos fazer com o eixo Y para a gente encontrar o BY. Deixa eu pegar a caneta roxa. Então, da mesma forma, né? Eu vou ter o que aqui? ΔM V1Y menos BY ΔT é igual a ΔM V2Y. Então, o que eu vou ter? Isolando aí BY então é igual a ΔM por ΔT, que multiplica 2GH menos raiz de 2GH, agora seno do ângulo, né? Bom, seno de 30 é meio, e jogando aqui, eu vou encontrar aqui VY, façam aí um exercício, é meio que é ΔM por ΔT, que multiplica 2GH. Mas, eu sei que B, ou a força, ali no ponto B, é Bx quadrado mais By quadrado. Logo, B quadrado é igual a 3 meios Q quadrado GH mais Q quadrado por 2 GH. O que acontece aqui? Eu levo o By quadrado, que fica 1/4, só que eu vou cortar a raiz. Então, esse 2 vai simplificar com esse 4, fica meio embaixo, certo? Façam aí como exercício.
Então eu vou ter o quê? Que a força ali, que é o B, é a soma disso aí, que vai ser igual a Q raiz de 2G H. Ok? Então é isso. Até mais.